Se você trabalha CLT e acha que não tem tempo para operar, talvez seu problema não seja a falta de tempo, e sim a forma como é que você marca o seu suporte e resistência. Eu vou mostrar para vocês a forma como é que eu tenho me planejado para estar executando meus trades. Eu sou o Fael Cripto, trabalho 14 dias em alto mar, inclusive estou aqui agora no navio, e mesmo assim eu consigo estudar e operar daqui de cima, porém com um tempo muito reduzido em comparação quando eu tô em casa na minha folga. E foi justamente por ter pouco tempo que eu percebi um erro que muita gente cometia. Quem trabalha o dia inteiro sabe como é que é, né? Você chega cansado, abre o gráfico, assiste alguns vídeos e pensa, porra, agora eu tô afiado, agora eu tô sabendo análise gráfica. Sendo que chega um momento que tu vai aqui pro gráfico, marca um suporte, compra no suporte, o mercado vai, rompe. Você vai na resistência, vende na resistência, o mercado vai e continua subindo. E você começa a entrar em parafuso. Fica, caraca, parece que o mercado tá contra mim, cara. Né? Não é possível. E isso é normal, pessoal. Isso aí acontece com todo mundo. Isso, inclusive, comigo. Eu já passei muito por isso. Então, hoje, eu descobri que o problema não é o mercado. O problema era a forma como é que eu tava analisando ele. E eu vejo que a maioria das pessoas faz da mesma forma, marca um suporte, a resistência ali só com uma linhazinha, como se fosse obrigado o preço a respeitar. Só que o mercado não funciona assim. O que importa é você entender o contexto de como o preço está chegando nessa região. O preço está chegando com força, ele está demonstrando perca de força nos pavios, ele está acumulando. O que ele está fazendo? As instituições estão se posicionando já aqui. Olha só, um candle institucional, uma grande entrada de compra aqui. Então pensa comigo, galera. Quando as instituições vão construindo essas posições nessas regiões de suporte ou resistência, como mostrei para vocês aqui, essas regiões assim, ó, é um belo cenário aí para uma possível reação no preço. Então foi por isso que eu parei de usar somente essas linhas, marcar e achar que acreditar que o preço vai parar ali nas regiões. Eu comecei a marcar quadrantes, onde eu consigo entender exatamente onde o preço está perdendo e ganhando a força. E a zona de equilíbrio dele, que é a zona de 50%, a metade. Então, vou até escrever aqui, ó, 50%. Vou tirar o zoom aqui para vocês estarem entendendo um pouco mais sobre essa marcação de suporte e resistência com os quadrantes, para entender como é que eu faço a minha marcação, como é que eu vou lapidando esse mercado, vou projetando esse mercado após eu achar um ponto de partida. E o que eu vejo de mais interessante, pessoal, é identificar a tendência. Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Porém, o suporte mais forte é onde começou a tendência. Onde começou a tendência de alta nesse ativo? A tendência começou aqui atrás, mas vamos levar para um lado melhor? Vou levar para esse lado aqui. Então, tracei o topo, tracei o fundo e achei o 50%. Olha como é que o preço respeita perfeitamente a região de 50%. Beleza, aqui a gente não estava vendo nada porque a gente achou nossa resistência, nosso suporte através desse ponto aqui. O preço veio, o que aconteceu? Acumulou no suporte, demonstrou entrada de liquidez. Beleza, foi buscar a região de quê? De 50%. Parou aqui, rompeu, retornou na região de 50%, fez pullback, tentou continuar, não foi, enfim. Olha como é que o preço fica flutuando nessa região de bipolaridade. Olha como é que isso aqui respeita tanto como uma resistência e tanto como suporte, que é uma zona muito forte para você entender o contexto. Por quê? Se o preço está brigando entre essa região e depois ele rompe e fica trabalhando em cima da região de 50% da nossa resistência por suporte, cara, isso aqui é um ótimo cenário que o preço quer continuar na tendência de alta. Quer vir buscar o quê? Resistência. Então vou abrir meus trades exatamente nessa posição aqui, buscando regiões de topo. Tanto regiões de topo aqui recente, tanto a região de topo mais longa. E após o preço romper essa região, como ele veio romper aqui, eu vou projetando esse rompimento para cima. Olha só isso aqui. Posso projetar para lá. Olha onde o preço vem. Ele rompe, tenta buscar outras regiões de baixo. Aqui entre esse quadrantezinho aqui, eu posso fazer mais uma marcação, ó, de mais um quadrante, ó, buscando aqui a região de resistência por 50%. Então achei mais uma zona de suporte e resistência. E olha como é que o preço flutua. Cara, isso aqui é muito lindo. Olha como é que o preço flutua nessas regiões, galera. Flutuou, rompeu, foi lá em cima, entrou uma acumulação aqui, explodiu lá para baixo e olha onde ele veio buscar. Olha onde ele veio parar, na região de 50% do nosso primeiro quadrante, que foi nossa resistência e nosso suporte. E mais uma fatiada que eu dei aqui, olha só que lindo. Isso aqui tudo no gráfico de 4 horas, tá? Isso aqui funciona em qualquer time gráfico. Mas o que eu quero explicar para vocês em relação a esse contexto de suporte e resistência? E tudo vai depender, pessoal, de como o preço vai chegar na nossa região. Se ele vai chegar com força ou se ele vai chegar sem força. Então, ele rompeu aqui, tracei mais um quadrante para cima, e ele foi e continua a tendência de alta muito forte aí no ouro, na época da guerra aí. E olha onde ele veio parar, na projeção de 50%. E o que eu quero identificar
nessas zonas de impacto, tanto na zona de 50%, que são essas zonas do meio do quadrante, tanto na região de resistência e suporte. Eu quero identificar como é que o preço vai chegar nessa região. Claro, aqui já aconteceu já a movimentação, fica fácil de explicar, porém isso é válido demais. O preço chegou, demonstrou um pavio muito forte aqui quando ele chegou na zona de 50%, logo em seguida ele retornou, terminou aqui, nasceu o outro candle, tentou ir lá embaixo, foi lá em cima, terminou abaixo do pavio ainda, o outro candle terminou negativo e o outro candle demonstrando que não tá com força ainda para renovar esse último topo que foi gerado. Então isso aqui já me ativa um alerta de que, opa, tá gerando uma acumulação nessa região. A acumulação é como se fosse o estacionamento que eu expliquei para vocês no início. Aqui praticamente foi uns 2 dias de movimentação. A partir daí, o que aconteceu? Candle de posicionamento. Quero que vocês entendam que o suporte e a resistência, e vocês vão perceber como que o preço vem respeitando essa região muito fielmente em todo o cenário que está acontecendo, inclusive no cenário de agora, que eu acho que é o ponto principal que eu quero também mostrar para vocês. Isso aqui que a gente está compartilhando lá no Discord diariamente com as pessoas, entendendo o contexto que está sendo gerado no dia a dia. Mesmo quem trabalha, mesmo eu aqui no navio, faço minhas marcações, compartilho lá com a galera, para a galera tá entendendo a forma como é que eu opero. Não fico traçando tanto quadrante assim, porque isso aqui dá uma poluída no gráfico, mas eu quero que vocês entendam como é que o suporte e a resistência pode ser algo dinâmico, pode ser algo que vai acrescentar na tomada de decisão de vocês. O preço vai trabalhando perfeitamente dentro dessas regiões, galera. Perfeitamente dentro dessas regiões de projeção de um suporte e uma resistência que foi gerada principalmente no início de uma movimentação. Nesse caso aqui, tivemos o início da movimentação que resultou toda essa alta. Então isso aqui para mim é um quadrante de referência que eu vou projetando para cima e ele olha onde ele parou. Ele parou na projeção de 50% desse primeiro quadrante aqui. Então como se tivesse parado aqui no 50%. E olha como é que ele respeita perfeitamente. Isso aqui é apenas mais uma análise sobre suporte e resistência. Claro que não é somente isso. O mais importante é como o preço vai chegar nessas regiões, se ele vai estar chegando com força. Então com isso a gente vai lapidando, vou lapidando exatamente essas estruturas para ver o que está acontecendo. Vou pegar um exemplo mais próximo aqui para vocês. Vou pegar esse último fundo aqui, com esse último topo, e vou projetar ele para baixo. Projetei aqui um quadrante, rompeu, o que ele faz? Rompe, pullback, continua a tendência. Vou traçar mais um quadrante para baixo, porque ele rompeu. E olha onde ele parou. Na região de 50%. Depois disso, o que aconteceu? Explodiu. Olha, como é que eu daria minha entrada aqui nesse ponto? Entendendo que o preço estava vindo numa tendência de baixa, chegou numa região de impacto, que é a zona de 50%, teve uma correção, tentou continuar e terminou o quê? Um padrão de candle. Ele não conseguiu renovar o último fundo. Então isso aqui indica o quê? Que o preço não está com mais força de venda, ele está com força de compra. Então poderia abrir uma compra aqui nesse ponto para buscar a região aqui de resistência mais curtinha, ou até mesmo uma região de 50% aqui de cima, que aí buscaria um take aí de 1 para 2, sendo mais conservador. Você botaria o stop aqui embaixo desse último fundo, beleza? Mas eu viso mais uma entradinha mais curtinha aqui, buscando esse curto prazo. E olha que bacana, olha como é que o preço respeita. Depois ele vai lá, acumula nessa região aqui de resistência, faz uma captura de liquidez e despeja dinheiro. Retorna, faz pullback na região de suporte aqui. Por quê? Por que região de suporte? Eu posso fazer a mesma coisa que eu expliquei para vocês naquele ponto, galera. Eu posso traçar mais um quadrante de 50% aqui nesse ponto. E olha só isso aqui. Olha como é que o preço vai trabalhando perfeitamente dentro dessas regiões de canais, dentro dos quadrantes. Cara, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo, beleza? Agora, nesse atual cenário, olha como é que a gente está trabalhando. A gente está fazendo um pullback, está brigando aqui nessa região de 50%. Como eu falei, já está demonstrando uma entrada de dinheiro, uma entrada de liquidez dos big players, devido à demonstração desses candles fortes. Isso aqui será um assunto para um próximo vídeo, eu gosto de identificar. Então os caras já estão se posicionando, então caso o preço retorne para cá, nessa região de suporte, será um cenário bacana, até mesmo por conta do passado. Ó, isso aqui é um quadrante lá do passado, e assim eu vou fazendo, galera, com qualquer ativo, qualquer time gráfico. Estou mostrando para vocês aqui no time de 4 horas, mas eu posso fazer isso aqui no gráfico de 5 minutos, onde você pode pegar aqui, ó, o último fundo, o último topo,
E olha só que bacana. Isso aqui tá sendo ao vivo pra vocês, eu nem preparei isso. Mas olha como é que o preço, ele respeita essa região de 50% bem fielmente. Então ele rompeu, fez o pullback aqui em cima da região de suporte, que antigamente era resistência. Então toda vez que uma resistência é rompida, ela vira suporte. E olha só isso aqui, olha a projeção, olha onde vem a projeção. Será que faz sentido pra vocês isso? Será que ele respeita essa parte desses quadrantes? Olha só isso aqui, olha quantas regiões o preço veio respeitar. Olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha essa zona aqui, ó, de bipolaridade. Ele rompendo aqui, isso aqui vai ficar um cenário que o preço vai querer o quê? Buscar região de resistência. Claro que ele pode parar aqui nesse ponto, até porque tem umas regiões aqui muito fortes em aberto, que será um assunto para uma próxima aula. Isso aqui é um vazio. E como eu expliquei, até mesmo se a gente dá mais uma fatiada aqui nesse ponto, isso vai gerar um outro cenário que o preço pode segurar. É o que eu quero passar para vocês aí nesses próximos vídeos. É que eu gosto de identificar e procurar executar esses trades, principalmente nos horários de 5 horas da manhã, meio-dia ou 9 horas da noite. Enquanto eu tô no meu trabalho. Porém, quando eu tô em casa, aí eu já gosto de operar mais no horário de meio-dia. Isso funciona bastante para eu estar entendendo essa movimentação. Quando você enxerga o gráfico dessa forma, acho que fica um pouco mais claro. Você para de ficar perdido e marcando somente linhas no gráfico, entende as regiões com projeção, o porquê que está acontecendo ali, qual a probabilidade de ele parar ali. E aí você espera confirmações, como eu tenho minhas confirmações de padrões de candle, acumulação de Wyckoff e outras estruturas que eu gosto de analisar nesses pontos de referência. E isso está começando a fazer muito mais sentido para mim na hora de executar as minhas entradas. Então, se esse vídeo fez sentido para você, peço aí, deixe seu like, deixa um comentário aí que tá gostando, que tá aprendendo. Isso vai ajudar bastante. E, cara, mercado são probabilidades. Eu posso estar falando isso tudo, outras pessoas vão ter outras visões, porém sempre vai ser probabilidade. Tanto a forma de como eu vejo, tanto a forma como é que você vê. Só tem uma habilidade que faz você ser o melhor nesse gráfico, a paciência. E esse é o verdadeiro macete do game.